A gente recebe agora a deputada Érica Hilton, deputada federal do PSOL de São Paulo, falando ao vivo com a gente. Deputada, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a você, aos assinantes. Uma alegria estar aqui com vocês para debater um tema não tão alegre. Deputada, a senhora estava com viagem marcada para os Estados Unidos, era um compromisso que seria ali a partir do dia 12, participação de uma conferência internacional, e a senhora achou melhor desistir de ir para os Estados Unidos em razão desse visto concedido aqui pela embaixada, pelo consulado norte-americano. Eu queria que a senhora explicasse para a gente qual foi a surpresa, como é que a senhora recebeu essa informação, quando a senhora bateu o olho ali no passaporte e viu que estava daquela forma. Eu queria que a senhora explicasse para a gente e por que a senhora decidiu, então, não ir mais para os Estados Unidos. Bom, primeiro que eu tomei um susto, porque o processo já foi bastante conturbado, né? Primeiro, eu já tinha um visto americano, eu precisava só renovar o visto, né? E aí a embaixada começou a encontrar uma série de obstáculos para a entrega do visto diplomático, né? O visto oficial em missão oficial, dizendo que não entendia muito bem o que era, etc. Todas as documentações foram entregues, comprovando que eu participaria de uma atividade representando o Estado brasileiro em Harvard, e mesmo assim a gente ainda teve a desagradável surpresa de que os meus dados haviam sido alterados, né? Que por conta de uma nova administração, o governo americano teria então alterado o meu gênero no passaporte. Eu achei aquilo de uma violência absurda, um incidente diplomático gigantesco, porque todos os meus documentos em território nacional, o meu RG, CPF, certidão de nascimento, todos são classificados como mulher. Não há nenhum documento que sustente essa classificação colocada no meu passaporte pelo governo americano. Então, eu não assim, curvar a essa decisão do governo americano, e também tive medo de como seria tratada e recebida pelos agentes de segurança nos Estados Unidos, sendo que havia ali uma incongruência, uma foto de mulher, um nome de mulher, mas uma classificação de gênero não correspondente às demais categorias. Por bem, primeiro, tornar isso público, fazer uma denúncia demonstrando que os Estados Unidos não têm o direito e nem poder para interferir em jurisprudências brasileiras, e o Estado brasileiro, o país a qual eu sou cidadã, me reconhece, os meus documentos são femininos, e depois, porque eu não iria me submeter a esse tipo de tratamento dado pela Embaixada dos Estados Unidos. Deputada, então está claro para a senhora que isso é resultado da política adotada por Donald Trump, tanto na questão imigratória quanto na questão da identidade de gênero. Claro, sem sombra de dúvida nenhuma. Essa é a política praticada pelos Estados Unidos, uma política de violação dos direitos humanos, uma política de violação da soberania dos países, uma política de excludência higienista, né? Eu não fui simplesmente eu não deixei os Estados Unidos simplesmente porque eu não quis ir ou porque eu não achei por bem ir. Eu não fui porque eu fui de alguma maneira impedida de ir até os Estados Unidos quando a minha identidade ela é violada. E uma das plataformas mais latentes, digamos assim, do programa do governo de Donald Trump é um ataque à população negra, à comunidade trans, aos imigrantes, e isso se expressa agora num incidente diplomático gravíssimo, que nós esperamos tanto que a Câmara dos Deputados, a partir da Comissão de Relações Exteriores, quanto o Itamaraty, possam se posicionar e nós tenhamos uma medida. E óbvio, eu também já sou governo americano na ONU e também na Comissão Interamericana, para que medidas sejam tomadas. Isto não pode passar apenas ódio isolado. Isto é um abuso de autoridade, um incidente diplomático, uma violação dos documentos brasileiros e dos direitos humanos de uma parlamentar. A senhora já acionou o Itamaraty e pretende levar essa discussão para o Congresso Nacional? Já acionei o Itamaraty e pretendo levar essa discussão para o Congresso Nacional. Pretendo levar essa discussão a todas as instâncias aonde couber essa discussão. Nós precisamos esgotar todos os recursos que temos ao nosso alcance, medidas políticas, jurídicas, institucionais,
possam ser tomadas e o governo americano entenda, ele não tem autoridade ou nenhum tipo de liberdade para decidir sobre o documento de qualquer pessoa em território brasileiro, né? E aí fica uma questão, se eu, enquanto uma parlamentar, com a visibilidade que tenho, indo cumprir uma agenda em nome do Estado brasileiro, sou impedida de fazer por conta de uma violação dos meus documentos oficiais, o que é que não está acontecendo na clandestinidade com pessoas anônimas. Deputada, a senhora pretende seguir firme nessa postura de não ir para os Estados Unidos enquanto isso persistir? Pretendo conseguir firme nessa postura de não ir aos Estados Unidos enquanto isso não for corrigido e nós não tivermos uma resposta por parte da Embaixada Americana. Tá, o que pode ser feito no Congresso Nacional na avaliação da senhora? Como essa discussão pode ser aprofundada lá? Olha, eu acho que nós precisamos precisamos de um ato da mesa, né, para que a mesa da Câmara dos Deputados se manifeste repudiando a violação de um documento oficial de uma parlamentar. É super importante. E precisamos que a Comissão de Relação Exterior também façam todos os contatos necessários para acionar a Embaixada Americana, pedindo esclarecimentos e exigindo que o documento oficial de uma deputada seja respeitado, que as administrações, que as interpretações e que a política americana não possa interferir nos documentos oficiais brasileiros. Isso é grave. Não está tratando apenas da violação da deputada Erika Hilton ou de uma mulher trans ou travesti. Nós estamos falando da violação de documentos oficiais. O meu próprio passaporte diplomático me classifica enquanto mulher do sexo feminino. Como é que, por conta da cabeça do Donald Trump, a Embaixada Americana carimba um gênero diferente do meu RG, do meu passaporte e da minha certidão de nascimento? A Câmara dos Deputados, enquanto uma representante do Estado brasileiro, tem o dever e a obrigação de se manifestar, exigindo uma retratação, uma retificação e colocando um ponto final nessa interferência dos Estados Unidos nos documentos oficiais do Brasil. Deputada Erika Hilton, muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Até a próxima. Eu que agradeço, uma boa tarde. Boa tarde.